Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. É um domingo cheio de jogaço. Não só nas Copas, mas também nos campeonatos nacionais. Já tem campeonato estadual também na fase final. É um domingo até difícil de escolher as partidas pra trabalhar. Não dá pra trabalhar o dia inteiro, né? Não dá pra começar às 6 horas da manhã e acabar 9 horas da noite. Mas é um domingo de muitas partidas interessantes. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo de boas partidas, dia 17 de março. É claro que quando eu falo que é um domingo de boas partidas, eu tô falando no quesito entretenimento, né? Porque a gente não sabe de fato se as partidas vão ser boas ou não para se trabalhar, para se apostar. Então, sinceramente, é mais um viés de entretenimento, tá? São bons jogos de um quilate mais alto, né? Por exemplo, temos aí United e Liverpool. Vou falar primeiro do outro jogo da FA Cup, lá cedinho, Chelsea e Leicester. Esse daqui às 9h45. Estou usando camisa do Radar Esportivo, que mandaram para mim. Muito obrigado. Se você não utiliza ainda o Radar Esportivo, utilize o Radar Esportivo. É esse programa aí, esse site que eu utilizo todo dia para fazer o meu planejamento de trabalho. Muito obrigado. Ficou bom, né? Muito bom. Vamos falar sobre Chelsea e Leicester, e eu já vou olhando para essa cotação do Chelsea aí e tentando entender se a gente pode confiar ou não na equipe do Chelsea, né? O Leicester é o líder, se eu não me engano, ainda é o líder ou o vice-líder da segunda divisão da Inglaterra. Muito dificilmente o Leicester não vai subir direto. É muito provável que a gente veja o Leicester na primeira divisão no ano que vem, na temporada que vem, né? E nós temos um Chelsea hoje meio de tabela na Premier League. Então, se a gente considerar, vamos supor que a tabela da Premier League hoje tivesse mais 2 times, Leicester e Leeds. Eu acredito que o Leicester, jogando o que está jogando, ele não iria ficar ali do jeito que está o Burnley, o Sheffield. Talvez estivesse mais próximo ali, talvez, do Luton Town. Sinceramente, eu acredito que o Leicester tem condição de complicar a vida do Chelsea. Ainda mais por ser jogo único nessas quartas de final. Então, é uma cotação do Chelsea, sim, esmagada, mas vamos tentar entender um pouco mais a fundo o que o Leicester pode fazer para complicar a vida do Chelsea. Vamos lá, ó. Confirmando ali, o Leicester é líder, isolado da segunda divisão e melhor visitante da competição. São dados aqui da Championship. Tá? Se você não tem acesso ao PDF de apoio, torne-se membro do canal. Se você não for membro do canal, eu vou continuar exibindo na tela para você ver inteirinho esse jogo, não tem problema nenhum, não estou aqui para ceifar informação, mas se você quiser ter acesso a mais de 120 competições, igualzinho isso daí, esse modelinho, você assina o clube de membros, né? Que tem um valor simbólico aí embaixo. Beleza? Além disso, óbvio, você vai ter outros benefícios, você confere no vídeo aí quando você clicar em Seja Membro. Tem um botão Seja Membro aí embaixo e também na descrição do vídeo. Vamos começar analisando a questão de iniciativa. Isso aqui me chama muita atenção. Em 84% dos jogos fora de casa, o Leicester saiu na frente do placar. É um time perigoso, né? O time do Chelsea saiu em mais de 60%. O Leicester não falhou em marcar em tantos jogos, né? A maioria dos jogos ele marca, média de 2 gols marcados por jogo, tendo disputado 19 partidas, lembrando que a Championship tem muito mais rodadas do que a Premier League, o Chelsea disputou apenas 13 jogos. Isso reforça ainda mais a questão de iniciativa, né? Porque teve mais jogos e o Leicester continua mantendo esse padrão. O time do Chelsea sofreu 1,5 de gols dentro de casa e o Leicester apenas uma média de 1 gol. Então é um time do Chelsea hoje mais, vamos dizer assim, frágil defensivamente. Tem quase o mesmo número de gols marcados e sofridos e eu sempre digo para vocês, equipes que sofrem e marcam quase o mesmo número de gols não são equipes confiáveis. Para piorar a situação do Chelsea, o time do Leicester precisa de menos finalizações para fazer um gol. Isso significa que se o Chelsea estiver massacrando o Leicester, mas começar a ceder contra-ataque, pode ser que o Leicester não precise de tantas chances assim para marcar um gol, ok? É bom tomar um pouco de cuidado com isso. O primeiro tempo do Leicester tem mais gols marcados, praticamente o dobro, menos gols sofridos, nenhuma derrota e o dobro de vitórias. Lembrando, o Leicester está enfrentando equipes da segunda divisão. O Chelsea, por exemplo, acabou de vencer em casa o Newcastle, que é um time hoje muito forte, né? No segundo tempo, o Chelsea melhora ofensivamente, piora defensivamente, calcanhar de Aquiles, né? Me parece muito o Leipzig, a equipe do Chelsea. O Leicester reduz um pouquinho o número de gols marcados e aumenta, mais que dobra, quase triplica o número de gols sofridos. Então é um segundo tempo bem mais frágil defensivamente do Leicester. São duas equipes que marcam bem de cabeça até, o Leicester marca mais e o Chelsea tem sofrido mais nesse fundamento. Aqui o Chelsea tem que tomar cuidado. Se estiver na frente do placar, pode ter um Leicester chuveirando na área e no jogo empatado também pode ser um perigo. Tá? Nos momentos dos gols, o Chelsea marca mais no meio do primeiro tempo e nos 30 minutos finais de jogo e sofre bastante nos finais de tempo, final do primeiro e final do segundo.
O Leicester sofre a maioria dos seus gols, olha que curioso, depois do minuto 76. 50% dos gols do Leicester são nos minutos finais. Isso significa que se o Chelsea estiver perdendo, a gente pode tentar buscar um empate do Chelsea. E se o Leicester estiver perdendo e vindo para cima, porque é jogo único, eliminatório, o Leicester pode tomar gol aqui de contra-ataque, tá? Em relação a gols marcados, mesma coisa do Chelsea. Metade do primeiro tempo e nos 30 minutos finais. Então dá pra gente ficar de olho nisso, tá? Para quem trabalha em mercado de cartões, o Chelsea tem tomado bastante cartão dentro de casa, uma média de mais de 3 cartões por jogo. E olha que é o time favorito, hein? Cuidado. Principais jogadores do Chelsea, temos aqui o Cole Palmer, obviamente. Hoje, talvez, o principal de longe jogador do Chelsea, se ele estiver desfalcando a equipe, olha a escalação antes, é muito importante que ele esteja lá. O Sterling também, junto com o Jackson. Então até que fazem uma tabelinha legal os dois aqui. Então são os principais jogadores que eu olharia aqui na equipe. Do lado do Leicester nós temos esse jogador aqui, o Kirman, de sobrenome duvidoso, difícil de pronunciar. Esse outro aqui também, o Fatal ou Abdul, também difícil de pronunciar, com bastante assistência. E o Jamie Vardy. Cara, o Vardy é um ícone, né, do Leicester, não é titular absoluto, é um jogador que está sempre entrando, não sei se vai estar disponível em relação à parte física, não sei se o Leicester vai levar essa competição a ferro e fogo, se vai colocar os titulares, eu acredito que sim, quartas de final já é bem próximo da final, não tem porquê poupar para focar só na Championship, mas o Vardy é um jogador, nessa temporada já tá mais velho, né? Um jogador de 30 e poucos anos, é provavelmente um jogador ali de banco, de entrar e tentar ajudar a equipe um pouquinho. Se você é um trader por aqui, o maior perigo de ser um jogo único e do Leicester não precisar de tantas chances para marcar e o Chelsea ter uma defesa tão frágil, é que ao se posicionar a favor do Chelsea no momento de superioridade, de pressão, a gente pode tomar um contra-ataque a qualquer momento. Mas, se o Leicester optar por um comportamento muito defensivo, a gente pode ter sim oportunidade para trabalhar a favor do Chelsea. Sinceramente, o Chelsea está na minha categoria ali de equipes não confiáveis. Tá lá junto com o Chelsea o Dortmund, o PSG, posso colocar o Tottenham em algumas situações, é difícil confiar em alguns momentos. Posso colocar o Borussia Mönchengladbach, que é uma equipe também que às vezes vacila. O Frankfurt. De vez em quando a gente atualiza essa tabela de equipes confiáveis ou não, né? Mas o Chelsea certamente está ali. É uma equipe que quase sempre sofre. Última fase dessa FA Cup, a fase número 5, o adversário foi o Leeds, que hoje é o principal rival do Leicester na Championship. E o Chelsea tomou 2 gols, inclusive saiu atrás do placar. Então eu não consigo confiar defensivamente no Chelsea a ponto de me posicionar a favor dele numa cotação de 1,44. A não ser que seja um massacre absurdo do Chelsea. Se você é um punter por aqui, eu prefiro pensar no mercado de gols, com todo respeito ao Chelsea, tá? Mas num jogo eliminatório único, eu preciso de um gol antes para poder me posicionar. Então, gosto de pensar no 2,5 gols, desde que o jogo já esteja desempatado. E não duvido de um ambas marcam sim. Inclusive, acho que a sorte do ambas marcam chega a 2 rapidinho. Tá? Não duvido mesmo. É um Chelsea que não almeja nada na Premier League e que provavelmente vai colocar suas fichas aqui na FA Cup, que é um título importante, mas nessas bobeadas defensivas o Leicester pode aproveitar para marcar gol aqui também, tá bom? 11h30 da manhã, presta bem atenção. O Leverkusen vai enfrentar um adversário muito chato por aqui, tá? Eu vou te dar um contexto desse jogo que vai tornar essa partida para o Leverkusen talvez ainda mais chata de se enfrentar. Antes de começar, vou pedir o seu like no vídeo. Pô, ajuda demais da conta, tá? Domingo é um dia bem cheio de jogos, às vezes as pessoas não têm tanto tempo para assistir o conteúdo, então o seu like vai ajudar a divulgar esse conteúdo para novas pessoas. Eu nem tinha visto, ó, tem um logozinho do radar aqui do lado. Legal, bacana. Então, se você puder deixar o like, e se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e, claro, se quiser participar também nos comentários, porque a gente se ajuda sempre, né? Agora mesmo estou gravando o vídeo de domingo na sexta-feira à noite, acabei de descobrir que o De Bruyne não vai jogar nas quartas de final da FA Cup contra o Newcastle, já publiquei ele nos comentários para atualizar, né? Assim que eu terminei de gravar, eu acabei de ver a notícia, então eu já publiquei ele para atualizar e assim a gente vai se ajudando, afinal de contas é um planejamento nosso, tá? Não é meu para você, é meu para mim e meu para você e seu para mim, assim a gente vai, mim comigo, tete contigo. Presta atenção nisso daqui. O Freiburg foi a última equipe que tirou ponto do Bayern de Munique na Bundesliga. A penúltima tinha sido o Bochum e a antepenúltima tinha sido o Leverkusen. O Freiburg acabou de tomar um cacete do West Ham na Inglaterra. Na Alemanha, as torcidas funcionam assim. Tomou cacete? Chama, geralmente o líder da torcida organizada chama os caras ali e ó, descasca. Você pode ver. O Gladbach foi eliminado pelo Saarbrücken agora na DFB Pokal, na fase de quartas de final. O Saarbrücken que eliminou
o Bayern de Munique, o Frankfurt e tudo mais. O que aconteceu? No estádio do Saarbrücken, os líderes da torcida do Gladbach chamaram o jogador, fica aqui, você vai escutar. E os caras, então é muito provável que o Freiburg chegue ali contra o Leverkusen e tente dar uma resposta. O Leverkusen vem de um jogo feio contra o Karabag. Foi um milagre. Foi um milagre. Virou no último lance, com 2 gols ali do Patrick Schick. Porém, não jogou bem. E o Bayern, quando esteve aí contra o Freiburg agora, perdeu ponto. Então, existem times na Alemanha onde você vai disputar já sabendo que você pode se complicar. E o Bayern sabe que o Freiburg, que complicou a vida dele, pode complicar a vida do Leverkusen. Então a minha dica para você é: não venha para esse jogo enviesado, totalmente enviesado. Pode ser um 5-0 para o Leverkusen e acabou, mas se isso acontecer vai ser no ao vivo. Vai ser porque o Leverkusen descobriu uma maneira de anular ainda mais as valências do Freiburg. Mas no pré-live, no contexto, você tem um time que vem de um cacete sofrido que vai ser cobrado, ele vai ter que dar uma resposta. E um Leverkusen que vem aliviado pela situação na Europa League, mas que vai enfrentar um adversário muito chato. Tá bom? Utilizando o PDF de apoio, Leverkusen vem há muitos jogos sem perder, se não me engano são 40 jogos. Acho que são 40 ou 41 jogos sem derrota, tá? Líder isolado da competição, melhor visitante, uma estatística de iniciativa de ser o primeiro a marcar acima de 70%, né? 75%, não falhou a marcar nenhum jogo fora, enfim. Tudo de bom o Leverkusen tem. Tudo que você pensar de bom ele tem, né? O Freiburg tem uma iniciativa de 50%, saiu na frente em 50% dos jogos, marcou quase a mesma quantidade do Leverkusen, porém tem sofrido mais gols, 10 gols a mais, né? Isso é um problema. O time do Leverkusen precisa de praticamente uma finalização a menos no gol para marcar um gol do que o Freiburg. Isso também mostra efetividade. O primeiro tempo das duas equipes é bem parelho. O Leverkusen até vence mais, porém o número de gols marcados é igual. O número de gols sofridos do Freiburg já é maior. Ou seja, temos um Freiburg frágil defensivamente, porém o número de derrotas é igual, tá? Então quer dizer que quando o Freiburg sofre, ele vai buscar. No segundo tempo, nós temos um Freiburg melhorando um pouco defensivamente nos gols sofridos, mas diminui também um pouquinho dos gols marcados e é o melhor momento do Leverkusen, então aqui não tem como disputar. O Leverkusen realmente é superior no segundo tempo. O Freiburg na temporada passada e na retrasada talvez tenha sido uma das equipes na Europa que mais marcou de bola parada, de cabeça. É uma equipe forte nesse fundamento. Tem um excelente batedor de bola parada que é o Grifo, eu sempre comento sobre ele, mas essa temporada especificamente não é tão forte assim da equipe. Isso não quer dizer que não possa complicar, tá? A vida do Leverkusen, porque se tem uma arma que tem complicado a vida do Leverkusen recentemente, são gols de cabeça. Colônia marcou de cabeça sim, se eu não me engano. O próprio Freiburg, se eu não me engano, no jogo de ida também acho que marcou assim. Enfim, é sempre bom tomar um pouco de cuidado nessa situação, porque o Leverkusen tem tomado gol assim. Outra situação agora inversa, que é a arma do Leverkusen, é o chute de fora da área. E o time do Freiburg tem aceitado, tá? Principalmente o tal do Grimaldo. Excelente jogador. Grimaldo finaliza muito bem. Acho que pode utilizar essa característica por aqui. Freiburg marca muito no final do primeiro tempo e no final do segundo. Extremidades, né? Dos tempos. E sofre de maneira praticamente igual. O Leverkusen marca bastante no final do primeiro tempo e praticamente de maneira igual no segundo tempo inteiro. E tem sofrido bastante na volta do segundo tempo. Os principais jogadores do Freiburg: Vincenzo Grifo, italiano, batedor de bola parada, muito bom também em relação a assistências. Lucas Roller, atacante, que fez o gol de empate contra o Bayern de Munique. Foi uma jogada de lateral que ele virou e deu um voleio praticamente. Bom jogador, adora marcar no Bayern de Munique, tá? Não sei se ele vai marcar aqui no Leverkusen. Não sei se o Roland Salai vai estar disponível, mas também é um jogador chatíssimo. E o Gregoritsch também, excelente jogador, atacante, se estiver disponível, é muito bom por aqui. Bayer Leverkusen. Se eu não me engano, o Frimpong pode jogar já. Ele cumprir suspensão, acho que no último jogo da Liga. Florian Wirtz, para mim, um dos principais jogadores de armação. O Grimaldo, provavelmente finalização no gol aqui, se o Freiburg estiver muito bem fechadinho, para você que trabalha com isso. Eu acho que é isso, né? E depois aqueles 2 gols salvadores, provavelmente Patrick Schick deve ser titular de novo. Finalização do Schick também é importante e pode ser uma boa para você que trabalha esse mercado. Se você é um trader por aqui, cautela, não venha para esse jogo. Aliás, você pode até vir para esse jogo para trabalhar somente a favor do Leverkusen, mas não precisa já vir com a posição aberta. Quando eu falo para você não cria viés, não agora à noite, por exemplo, não abre a sua casa de apostas, sua bolsa esportiva, no caso, a Betfair para quem trabalha no trade, e já vai colocando ali stake a favor do Leverkusen. Não tem necessidade disso.
Espera o jogo começar, espera o Leverkusen te dar sinal. Respeita o Freiburg porque é um adversário chato, tá? Eu acredito que é um jogo para se pensar em correção de preço, mas primeiro observando o jogo ao vivo, com muita cautela, tá? E se for trabalhar contra o favorito aqui, não vai por minha causa. Tô só falando que o Freiburg é um bom time, mas vai ter momentos onde o Leverkusen vai estar mal no jogo. Mas se for trabalhar contra ele, saiba que o Leverkusen precisa de uma finalização a menos no gol para marcar do que o Freiburg. Isso quer dizer que é uma equipe forte, tá? Uma equipe que pode fazer um gol, ó, a qualquer momento, né? Se você é Panther, eu tomaria cuidado com essa cotação do Leverkusen contra esse adversário aí. Se fosse uma cotação mais próxima de 2, eu acharia mais justo, tá? Nos últimos jogos entre eles, quando o Leverkusen esteve aí, o Leverkusen perdeu de 2-1, empatou 1-1 e nos últimos jogos no geral, 2 vitórias para o Freiburg, 2 vitórias para o Leverkusen e um empate. O que tem acontecido com muita frequência é o ambas marcam sim. E a cotação não tá ruim, hein? Daqui a pouco fica boa de novo. Como é o Freiburg, uma equipe que tem que dar uma resposta para sua torcida, eu não duvido que a gente possa ter esse ambas sim, tá? E esse over 1,5, se fosse com uma cotação mais alta, me agrada. Se o jogo ficar 1-0 no primeiro tempo, dá até para pensar num 2,5 se ele estiver bem aberto. Se o jogo tiver 0-0 no primeiro tempo e o primeiro gol sair bem no retorno ali do segundo tempo, bem no início, esse over 1,5 no final também pode ser interessante. Afinal, as duas equipes marcam bastante nos finais dos tempos, tá? O favorito pode se complicar por aqui, tenha atenção. Outro jogão nesse domingo é United e Liverpool. Um baita de um clássico, onde o Liverpool é favorito, porque hoje realmente joga um futebol muito melhor, tem um elenco muito mais qualificado, tem um treinador melhor do que o treinador do United e, claro, tem um time, não tem só um elenco, né? Tem um time. E agora começou a voltar os jogadores de lesão, o que favorece muito a vida do Liverpool e complica a vida do United, que ainda sofre com essas lesões, né? Jogo único, assim como o jogo do Chelsea. Aqui eu acredito que esse favoritismo do Liverpool é justo, mesmo na casa do United. E o United, obviamente, sabe que provavelmente, se tentar fazer um jogo agressivo na frente da sua torcida, tende a se complicar. Se for para cima do Liverpool, tende a dar espaço. Se ficar recuado, tende a ter problema. O United vai ter que andar numa corda bamba. Um time que não pode ficar tão fechado atrás, porque o Liverpool vai engolir na marcação-pressão e vai recuperar a bola e pode fazer gol por ali. E também não pode se expor tanto, porque o Liverpool tem Darwin Núñez e agora a volta do Mohamed Salah. Acredito que vão jogar, se não tiverem suspensos e tudo mais para essa competição. Estou só comentando o nome aqui, não adianta depois você me xingar. Ah, fulano, você não viu o que é... Calma. É muita informação para a gente, né, ter uma ideia. Mas acredito que esses jogadores de velocidade podem sim complicar a vida do United. Então, esse jogo passa muito pelo comportamento do United dentro de casa. Nos últimos jogos de Premier League, vamos à Premier League, né? São equipes de Premier League. O United em casa vem de vitória. Vamos ver contra quem o United venceu dentro de casa. O United venceu o Everton por 2-0 e vinha de uma derrota contra o Fulham por 2-1. Ao todo, 5 vitórias nos últimos 8 jogos, 2 derrotas e um empate. O Liverpool vem de 6 vitórias, 1 derrota e um empate. Se eu não me engano, essa derrota do Liverpool fora de casa foi contra a equipe do Arsenal, exatamente por 3-1. O Liverpool fora de casa não tem uma iniciativa tão grande. Isso vem do início da competição, tá? Essa estatística vai permanecendo, porque no início da competição foi várias vezes assim. Saiu atrás contra o City, contra o Wolverhampton, contra o Newcastle. Foram assim, não foram poucas vezes não. Não falhou em marcar em nenhum jogo e tem sofrido uma média de 1 gol por jogo. Então o Liverpool, assim, ele é muito forte, mas em alguns aspectos ele deixa a desejar, a gente vai falar sobre isso. O United saiu na frente na mesma quantidade, dentro de casa, mesma quantidade de jogos, falhou em marcar um pouco mais e tem uma média de gol sofrido maior, tá? O Liverpool precisa de 2 chutes no gol a menos do que o United, ou a gente pode falar o United precisa de 2 chutes no gol a mais do que o Liverpool para marcar um gol. Isso é um problema para o United e é praticamente ali uma facilidade maior para o Liverpool, né? Porque se o Liverpool deixar o United escapar num contra-ataque, se ele estiver fazendo marcação-pressão, ele sabe que o United ali, a famosa natureza marca, né? Claro, teve um golaço do Rashford contra o City numa finalização, mas na maioria das vezes o United precisa dar muitas finalizações para fazer um gol. Apesar do primeiro tempo do Liverpool ser bastante criticado, a gente já fala isso há muito tempo, o do United é péssimo. O United consegue ter o dobro de derrota, menos vitórias, menos gols marcados e mais gols sofridos. Impressionante, eu não consigo nem criticar o Liverpool tranquilo. Eu não posso nem criticar, porque é parelho. Dá até pra falar que o Liverpool é um pouquinho melhor. No segundo tempo, as duas equipes crescem, mas aí o Liverpool tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Mas aí a gente tem que dar um crédito sim pro United, porque os números são muito parecidos, né? Principalmente o United no crescimento de gols marcados, ele dobra o número de gols marcados, assim como o Liverpool. Os gols de cabeça voltaram a acontecer no Liverpool, né? O senhor Virgil van Dijk voltou a fazer gol de cabeça. As duas equipes sofrem nesse fundamento e pode ser uma arma por aqui também da equipe do United.
O Liverpool finaliza bastante de fora da área e pode utilizar esse fundamento também para poder tentar seu gol por aqui. Os gols marcados do Liverpool, isso aqui eu não canso de falar. O Liverpool marca muito nos minutos finais e por ser um jogo único de eliminatória, esses minutos finais podem ser muito relevantes, dependendo do cenário, né? O Liverpool talvez seja uma das equipes que mais marca depois do minuto 76. 52% é gol pra caramba. Eu já teve um BDM que a gente listou. No pós-planejamento eu vivo listando a quantidade, quais foram os jogos, né? E a quantidade de gols que o Liverpool marcou nesses momentos, assim. É incrível. Também sofre bastante nesses momentos, mas não tanto em relação a como marca. O United sofre bastante na metade do primeiro tempo e marca bastante no final do jogo também. Então, de novo, dependendo do cenário, de um jogo desempatado, esses minutos finais podem valer aqui oportunidades para o over limite. Principal jogador do United, Bruno Fernandes, se for jogar, excelente. Rashford, fez o gol contra o City, excelente. Hoje o Garnacho também talvez tenha seu papel extremamente importante. O Højlund, eu não sei se vai jogar, estava lesionado, não sei se já está de volta, mas é um jogador que vinha numa sequência muito boa. Esse é um problema, né? Você vem numa sequência muito boa, interrompe isso provavelmente vai ser cobrado, né? Você perde um pouco de ritmo. Do lado do Liverpool, Mohamed Salah voltou, fazendo gol contra a equipe do Sparta. Darwin Núñez também está jogando o fino da bola, talvez uma das melhores temporadas, né, do Darwin. O Jota acho que está machucado ainda, mas o Luiz Dias provavelmente está presente. O Arnold está lesionado, se não me engano, ainda, mas o Szoboszlai voltou. Eu, sinceramente, gostaria do seguinte cenário para trabalhar. Queria um United optando por jogar mais recuado para buscar o contra-ataque e queria um Liverpool forçando marcação para não deixar esse contra-ataque acontecer. Dessa maneira, eu trabalharia a favor do Liverpool ou contra o United no trade. Se eu encontro um Liverpool não tão forte na marcação, permitindo o contra-ataque do United, já anula a minha vontade de querer trabalhar e eu fico de fora, tá? Se você é um Panther por aqui, hoje o Liverpool tem um time e não só um elenco como o United. Porém, o United tem uma tradição do caceta. Então, vão tentar pelo menos complicar a vida do Liverpool. No último jogo entre eles, o United tinha vindo de uma eliminação na Liga dos Campeões, um jogo horroroso contra o Bayern, e o Liverpool vinha passando o carro em todo mundo. O United conseguiu segurar o Liverpool. Foi uma pressão danada? Foi. Eu não acho que o United vai jogar assim em casa. Então eu prefiro trabalhar no mercado de gols. Se a sua ideia é trabalhar a favor do Liverpool, você tem fundamento para isso, tá? Não sou eu aqui que vou te desanimar. Pode ficar tranquilo. Mas eu prefiro pensar no mercado de gols. Então eu quero esse jogo desempatado, de preferência com o United atrás do placar, para poder buscar mais gols por aqui. Duvido que o Liverpool tome gol? Não duvido. O Liverpool de vez em quando ele toma seus gols, principalmente fora de casa. Agora essa cotação de 1,50 já é uma cotação baixa demais. Precisaria dela mais alta. De novo, gol no primeiro tempo por aqui, principalmente do Liverpool, vou pensar nesse cenário do over 2,5. Primeiro tempo terminou 0-0, teve um gol cedo no segundo tempo, aí eu vou pensar nesse cenário de over 1,5 lá no final, no over limite, porque as duas equipes marcam muito no final. Não teve gol cedo no segundo tempo, aí talvez eu fique de fora. Porque como é um jogo eliminatório, o jogo 0-0 tende a se arrastar e eu tomaria um pouco de cuidado com isso, tá? Mas o United vai cortar um dobrado aqui, porque o Liverpool tá num momento muito bom. Tá em busca de 4 títulos. Por que não? Já ganhou a Copa da Liga Inglesa, é líder da Premier League, isolado, passou agora para as quartas de final da Europa League e tá aí, ó, nas quartas de final da FA Cup. O Klopp quer terminar daquele jeito, a sua passagem pelo Liverpool. 1h30, o Dortmund enfrenta o Frankfurt. O Dortmund se classificou contra o PSV, gol do Jadon Sancho e depois no finalzinho, que Deus abençoe a mãe daquele zagueiro do PSV, que eu tava no over limite. No finalzinho, Marco Reus, o Marcinho, fez o 2-0 para cima do PSV. Então, assim, dá pra confiar agora no Dortmund? Cara, é aquela lista que eu falei pra vocês que tá o Chelsea, o Dortmund, o Frankfurt, o PSG. Eu ainda não tiro o Dortmund dessa lista. Pra mim, o Dortmund ainda é uma equipe que pode se complicar. Mas eu já tenho respeitado um pouco mais o que vem fazendo o Dortmund, até porque eu achei excelente a contratação do Sancho. Eu só quero saber se o Sancho vai estar escalado para esse jogo, porque ele sentiu, acho que foi um problema nas costas no jogo contra o PSV. Eu vi uma notícia aqui falando que ele pode ser dúvida, então isso é um problema, porque ele realmente melhorou muito a vida do Dortmund. O Schlotterbeck foi ausência contra o PSV no jogo da volta. Eu tinha comentado da possibilidade dele trabalhar nas bolas aéreas, mas o Malen jogou e o Malen tá jogando o fino da bola, tá? Então, olho nesse jogador. Utilizando o PDF de apoio, o Dortmund vem de uma derrota dentro de casa. Para quem foi essa derrota, vamos ver. Hoffenheim, 3-2 dentro de casa. Sei, é difícil confiar no Dortmund, né?
Os jogos onde a gente acredita que ele vai se complicar, ele vence. Aí num jogo quando a gente acha que ele vai ter mais facilidade, ele perde. Enfim, o Frankfurt vem de vitória, fora de casa. Deixa eu espiar contra quem. Foi contra o Heidenheim, que é uma equipe que está numa fase muito boa, que conseguiu empatar contra o Dortmund, por exemplo. 2 vezes, né? Empatou na casa do Dortmund. O Dortmund vencia por 2-0, ele buscou 2-2. E na casa do Heidenheim também. Se eu não me engano, foi 1-1 ou 0-0. O Dortmund sai mais na frente do placar. Tem sofrido menos gols do que o Frankfurt. O Frankfurt tem menos iniciativa, menos gols marcados e mais gols sofridos. No primeiro tempo, Dortmund e Frankfurt são muito parelhos. Dortmund talvez marque com mais frequência, mas o número de vitórias do Frankfurt é um pouquinho maior. No segundo tempo, o Dortmund se destaca um pouco mais, porque aí o Frankfurt tem mais gols sofridos que gols marcados e fica difícil confiar. Mas ainda assim, 0,8 de gols sofridos no primeiro tempo do Dortmund, média. Quase 0,7 de gols sofridos do Dortmund no segundo tempo, média. É difícil confiar numa equipe dessa. É difícil. O Dortmund marca mais de cabeça. Füllkrug, se estiver disponível, tem marcado e é um jogador de presença de área. Escanteio também, não necessariamente cabeça. O time do Dortmund faz algumas jogadas ensaiadas de escanteio. Tem finalizado bem de fora da área. Nos momentos dos gols, é um time bem dividido nos gols. Meio do primeiro tempo e final do segundo são os momentos que mais marcam, mas assim, é muito bem dividido, assim como os gols sofridos. O Dortmund tem sofrido mais nos primeiros minutos do primeiro tempo e no final do primeiro tempo. Já o Frankfurt marca mais nos primeiros minutos do primeiro tempo, cuidado, hein, para não tomar um gol do Frankfurt logo de início, e também no final do primeiro tempo. E tem sofrido mais no início da segunda etapa. O Frankfurt não é uma equipe que consegue tantos escanteios, a não ser que seja atrás do placar, né? Então isso aqui é uma situação interessante. O Dortmund não tem tido tantos cartões a favor nos seus jogos, não costuma ser jogos de tantos cartões assim, jogos em casa do Dortmund. Principais jogadores: Füllkrug, Brandt, Malen e Sancho. Hoje talvez mais o Sancho do que o próprio Reus. Dá uma olhada para ver se o Sancho vai estar disponível, tá? No Frankfurt, Omar Mamouche, ou Marmouche, não sei se é assim que se fala, e o Ansgar Knauf, ou Knauf, aí você me corrige. Eu realmente não sei pronunciar, mas são os principais jogadores do Frankfurt por aqui. Se você é um trader, eu ainda coloco o Dortmund naquela caixinha de desconfiança. Então, isso não me faz ignorar o Dortmund ou pular o jogo, simplesmente não fazer. Não, eu só venho com um pouco mais de atenção, com o pé atrás. Eu só me posiciono em jogos do Dortmund onde eu tenho uma clareza de leitura muito grande. Tem times que a gente olha e pensa, ainda não tá tão bom, mas eu confio, principalmente na defesa. Tem times como o Dortmund que eu olho e falo, tá bom, mas ainda não tá tão bom, entendeu? Então é sempre bom tomar cuidado. Se você é um Panther por aqui, sinceramente, é um Dortmund mais forte do que no início da temporada, principalmente com a chegada do Sancho. Se o Sancho estiver presente, pode ser interessante ficar de olho com uma cotação mais alta. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Dortmund venceu 4 e empatou 1, mas quando recebeu o Frankfurt, venceu 4-0 e 5-2. Tá? É um jogo com uma frequência de ambas marcam também muito grande, tá? E o ambas está próximo de 1,60, vai demorar um pouquinho para chegar perto de 2. Nos últimos jogos do Frankfurt, ele marcou contra o Heidenheim, contra o Freiburg, não é fácil marcar gol contra o Freiburg, ele marcou 3. Saint-Gilloise, na Conference League, não marcou contra o Colônia, perder por Colônia caramba, hein? E 2 contra o Darmstadt. Então pode ser sim um jogo interessante para gols. Se tiver golzinho no primeiro tempo, talvez até um 2,5 ao longo do jogo pode ser interessante. Às 5 horas na La Liga, o jogo dos classificados na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid passou pela Inter. Olha que adversário que o Atlético de Madrid eliminou, hein? Para mim, um dos grandes favoritos a levar a competição. Sinceramente, a Inter era muito difícil de se enfrentar e o Atlético de Madrid virou o jogo, saiu perdendo, virou, e o Oblak pegou vários pênaltis. O Atlético de Madrid enfrenta a equipe do Dortmund. Rapaz, é um Dortmund melhor, é um Atlético de Madrid mais frágil defensivamente. Sei não, hein? Vai ser um jogo muito bom. E o Barcelona pega o PSG, jogaço também. Hoje um PSG mais maduro. Hoje eu não sei dizer se o Barcelona passaria pelo PSG com facilidade, tá? Inclusive na pesquisa que eu coloquei ali no canal de membros do Telegram, acho que só 39% das pessoas confiam no Barcelona. É um PSG maduro com o Luis Henrique. E o Luis Henrique sabe como é que essa equipe do Barcelona joga, viu? Que já treinou o Barça. Então vai ser um jogo difícil. Mas é um jogo de duas equipes leves. Por quê? Dificilmente vão disputar o título da La Liga. Já estão ali praticamente garantidos. O Atlético de Madrid não, mas o Barcelona está bem encaminhado na fase de grupos
da Champions do ano que vem. O Barcelona sem o seu estádio principal, ali jogando no Olímpico, agora vai jogar fora de casa contra o Atlético. O Atlético muito empolgado por conta da classificação. Cara, duas equipes sem pressão aqui, né? Utilizando o PDF de apoio, o Atlético é o melhor mandante da competição, o Barcelona é o segundo melhor visitante. O Atlético tem muita iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo, sofreu poucos gols. O Barcelona já marcou menos e sofreu mais. O primeiro tempo do Barcelona é inferior, tem mais gols marcados, bem menos gols sofridos, quase a metade de gols sofridos. O Atlético é muito forte. No segundo tempo o Barcelona melhora, mas não melhora ao ponto de ficar melhor do que o Atlético. Eles se igualam só. O Atlético marca bastante de cabeça, o Morata tem marcado muitos gols. O Barcelona tem marcado alguns de cabeça, teve a volta agora do Rafinha, mas um jogo bem parelho. Mas vai ser difícil pro Barça, viu? O Barcelona tem marcado muito dos seus gols no segundo tempo, principalmente nos últimos minutos de jogo, e tem sofrido bastante na volta do intervalo. O Atlético marca muito no meio e no final do primeiro tempo e sofre bastante no meio e no final do segundo tempo. O Atlético não costuma ter tantos escanteios em casa, porque na maioria das vezes tá ganhando, isso faz diferença, óbvio, né? Tá ganhando muito, não precisa ficar lá na frente igual um maluco, é um time que recua para chamar o adversário para cima. Já o Barcelona costuma ter mais escanteios, se estiver atrás do placar, provavelmente tende a buscar mais esse tipo de situação. Antoine Griezmann, Álvaro Morata são os principais jogadores e o Llorente também da equipe do Atlético. Verifique se vai jogar. Lewandowski, Gundogan, João Félix, Lamine Yamal, na La Liga ele é mal mesmo, ele é um jogador muito forte. E o Rafinha agora na volta do Rafinha, tá? Esses são os principais jogadores. Pra mim, jogo pra correção de preço não venha pra cá com viés, pelo amor de Deus, tá? Se fosse um Barcelona mais pressionado, eliminado na Champions, talvez aqui é um jogo onde o Barcelona teria mais, mais cautela, mais problema, mais cuidado. Agora, como é um jogo leve, as duas equipes estão leves, cara, eu tenho convicção que vai ser um jogo pelo menos bom de se assistir, pelo menos. Agora, não sei se vai ser um jogo bom de trabalhar. Se as duas equipes estão leves e a gente tem um jogo de trocação, eu quero passar longe do mercado de resultados, de match odds, porque é perigoso demais para tomar um gol contra aqui a posição, tá? Agora, um jogo leve pode fazer o jogo ficar mais atrativo para gols. Os últimos jogos entre eles não têm sido tantos. 1-0, 1-0, 1-0, 4-2, 2-0. Então, se fosse trabalhar a favor de gols, eu olharia para no máximo over 1,5 com uma cotação mais alta. Mas eu não duvido que esse possa ser um jogo diferente, por conta dessa leveza do confronto. Quem sabe até uma possibilidade de 2,5 gols, tá? Eu gosto dessa situação. E até ambas marcam sim, com uma cotação mais alta, não é de todo mal. É um jogo que não vale de nada, né? Porque dificilmente eles vão brigar por alguma coisa. Mas, vamos dizer assim, por ter vencido a Inter, eu acho que o Atlético vem com uma vontade um pouco maior. Só que essa vontade nessa temporada tem se mostrado também um calcanhar de Aquiles, porque é uma equipe que cede oportunidade. Vamos aos nossos jogos extras desse domingo. Vou deixar o link aqui do Radar Esportivo, meu parceiro, para poder você conferir todos os jogos, tá? De manhã cedinho, o Rangers enfrenta o Dundee. O Rangers tem que vencer, mas com essa cotação é bom você tomar um pouco de cuidado, tá? Nesse momento que o Rangers entrar em campo, ele já vai saber o resultado do Celtic. Então, se o Celtic venceu, ele vai ter que correr atrás. Aí o problema é dele, né? O Galatasaray enfrenta o Kasimpasa. O Kasimpasa já deu um trabalho pro Fenerbahçe, que obrigou o Fenerbahçe a virar o jogo quando o Kasimpasa visitou o Fenerbahçe. Mas o Galatasaray também precisa da vitória por aqui. Uma cotação mais alta pode ser interessante. A Roma enfrenta o Sassuolo. Pode ser também uma situação interessante para a vitória do favorito. A Roma se classificou contra o Brighton, mesmo perdendo o jogo. O Sassuolo está numa draga danada. Se você entender ao longo do jogo que a Roma não está tão dedicada, você pode pensar no mercado de gols, porque o Sassuolo é uma equipe que concede muitos gols, tá? Benfica enfrenta o Casa Pia. É bom sempre tomar cuidado, você que vai trabalhar ao vivo no trade por aqui, porque o Casa Pia tem um estilo um pouco mais reativo. Pode ficar um pouco ali na retaguarda para buscar o contra-ataque, isso é perigoso. O PSV foi eliminado da Liga dos Campeões e tem que dar uma resposta, né? O que sobrou para o PSV esse ano vai ser ganhar a Liga Holandesa, a Eredivisie. Por quê? Já está muito na frente do Feyenoord e já foi eliminado da Copa da Holanda. O Sport enfrenta o Boa Vista, também eliminado o Sporting da Europa League, caiu para uma Atalanta muito forte, né, muito chata de se enfrentar, perdeu de virada, e o Sporting agora foca na Liga, como acho que sempre teve vontade de fazer, com um jogo a menos em relação ao Benfica, e vai enfrentar um Boa Vista aqui que, olha, como visitante, não é uma equipe tão fraca, tá? É bom tomar cuidado, mas essa cotação do Sport é muito esmagada. Favoritos que podem se complicar. A Juventus, porque o campeonato da Juventus praticamente já foi
pro baralho, né? Até perdeu a segunda colocação pro Milan. Nossa, a Juventus, cara, essa temporada conseguiu cuspir pra cima e caiu na testa dela. Impressionante. Eu digo se complicar porque o Genoa não tem nada a perder e a Juventus não tem nada a ganhar. O Milan enfrenta o Verona, o Milan segundo colocado. Dá pra pensar o Milan em buscar a Inter? Não dá, né? É só tomar um pouco de cuidado porque eu acho que o Milan agora só administra. Já falamos do Leverkusen, já falamos do Liverpool. O Ajax foi eliminado agora contra a equipe do Aston Villa, tomou um cacetinho, né, de 4-0. Enfrenta o Sparta, que geralmente é um adversário chato. Das últimas vezes, o Ajax até venceu as partidas, mas eu tomaria um pouco de cuidado porque o Ajax vem mais bambeado, né, emocionalmente. Já falamos do Dortmund. A Atalanta enfrenta a Fiore, uma das equipes que mais marca de cabeça na competição. Não duvido que a gente possa ter um jogo para gols aqui. Também são duas equipes leves, classificadas em suas competições. A Fiore classificou na Conference e a Atalanta na Europa League. O Fenerbahçe pode se complicar de verdade aqui contra o Trabzonspor, que é uma equipe chatíssima, campeão recente da Turquia, muito chato de se enfrentar, como mandante uma equipe que perde pouco, toma pouco gol. O Fenerbahçe vai cortar um dobrado aqui. E o Vascão, que enfrenta o Nova Iguaçu. O Vasco que teve o Léo Jardim convocado para a seleção, depois da atuação que o Léo Jardim teve contra o Nova Iguaçu no jogo de ida, não tinha como o Dorival não convocar, né? Impressionante. O que fez o Léo Jardim é ter pegado umas 10 grandes chances ali no Nova Iguaçu. Esse primeiro jogo era para ter sido pelo menos 6-2 ali pro Nova Iguaçu. Não é brincadeira não, tá? Foi absurdo o que jogou o Nova Iguaçu. O time foi eliminado agora da Copa do Brasil pelo Inter e foca no jogo da volta, que também vai ser no Maracanã, se não me engano, contra o Vasco. Mas é difícil, né? Os dois jogos o Nova Iguaçu ter peito para passar do Vasco. Vamos ver. Não seria impossível, né? Pelo que apresentou no primeiro jogo, tem um time muito organizado. Jogos para gols, minha Bundesliga do coração, Bundesliga 2. Hertha Berlim e Schalke. Times de torcida de primeira divisão, jogando na segunda. Acho que é um jogo interessante para gols. Hamburgo e Wiesbaden. Tudo para ser aquele cenário de jogo que eu falo para vocês. Wiesbaden é um time de reação. É um time que joga para contra-ataque. Então o Hamburgo vai subir linha, vai atacar, o Wiesbaden vai contra-atacar. Cuidado, não trabalhem a favor de favoritos de olho fechado na segunda divisão da Alemanha, que é problema. Olhe para gols. Karlsruhe e Magdeburg, também um jogo tem cheirinho de pirotecnia. E Chelsea e Leicester. Jogos para correção de preço, West Ham e Aston Villa, duas equipes que vêm de classificação na Europa League e na Conference, respectivamente. Sinceramente, acredito num jogo leve também das duas equipes. Inter e Napoli. A Inter vem de eliminação na Champions e sobrou agora somente a Série A italiana. E o Napoli, eliminação da Champions também. E não sobrou absolutamente nada para o Napoli, né? Porque já foi eliminado da Copa Itália, da Supercopa da Itália, da Champions League e não vai ser campeão italiano. Então para o Napoli agora é tentar buscar essa vaguinha aí na Champions. Vamos ver. Já falamos do Atlético contra o Barcelona nos jogos extras. Extras dos extras. Sevilha e Celta, Final de Heerenveen, Leeds e Millwall, Raio Vallecano e Betis. Jogos aleatórios que podem ser interessantes. Juventude Internacional, Bragantino e Inter de Limeira, Montpellier e PSG, São Paulo e Novo Horizontino. Cuidado, esse Novo Horizontino é chato, hein? Na Taça Rio, né? O Botafogo pega o Sampaio Corrêa do Rio. Cuidado, porque aqui ó, o Botafogo deve ganhar, mas sem vontade. O jogo da volta, se não me engano, no Atlético Mineiro contra o América Mineiro. O primeiro jogo foi 2-0 pro Galo. E Santos e Portuguesa no Paulistão. Muito obrigado pela sua companhia. Juízo, gestão do seu capital, ninguém vai fazer isso por você, principalmente num dia cheio como esse, cheio de jogos bons. Cuida do seu capital, tá bom? A gente se vê amanhã. Um abraço.